muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica da Igreja Batista das Caldas da Rainha. Como sabem, o nosso objetivo é abrir a Bíblia, estudar o texto bíblico, ver as implicações que o texto bíblico tem para a nossa vida diária e aplicarmos à nossa vida os conceitos e as normas que aprendemos e as lições que aprendemos do estudo do texto bíblico. Nós temos estado a estudar o livro de Isaías. A nossa lição, a nossa revista da Escola Bíblica, como os irmãos sabem, tem estado a estudar-nos ou a acompanhar-nos no estudo do livro de Isaías. E neste momento nós vamos na 6ª lição sobre Isaías. Nada melhor do que começar este estudo com uma palavra de oração, pedindo a Deus que possa abençoar este momento e pedindo a Deus que possa ajudar-nos a perceber aquilo que é realmente importante e que Ele nos quer ensinar no dia de hoje. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos muito por estarmos juntos novamente. Nós te agradecemos por podermos ter a palavra aberta, por podermos estudar a tua palavra, por podermos orar a ti e depender de ti para ser ensinados. Ajuda-nos, ó Deus, a ser inteligentes e a ser sábios para podermos pôr em prática aquilo que aprendemos. Fala ao nosso coração e mostra-nos aquilo que nós temos que aprender e que nós temos que praticar. Em nome de Jesus, amém. Então, muito bem. Como dissemos, nós vamos estudar a 6ª lição do livro de Isaías. Nós não temos estado a estudar o livro de Isaías versículo por versículo, desde o versículo 1. Nós temos estado a estudar algumas partes das profecias de Isaías. E hoje nós vamos estudar o capítulo 31 do livro de Isaías. Então nós vamos começar no versículo 1. Depois vamos chegar até ao versículo 9, mas vamos dividir, como é habitual, vamos dividir o nosso texto em porções mais pequenas. A primeira porção será o versículo 1 até ao versículo 3, a segunda porção o 4 e o 5 e a terceira porção versículos 6, 7, 8 e 9. Isaías 31, de 1 até 9. Qual é a vantagem? A vantagem é nós podermos olhar com mais cuidado para cada pormenor. Nem todos os pormenores importantes e interessantes vão ser abordados hoje. Nós não teríamos tempo para isso, mas vamos tentar abordar aquilo que hoje o Espírito Santo disse ao nosso coração que será importante e abordar aquilo que para nós hoje, século XXI, faz sentido. Então, vamos começar por ler o texto. Vamos começar por ler a primeira parte do texto, a primeira porção, desde o versículo 1 até ao versículo 3. Nós vamos usar, e como temos estado a fazer nos últimos meses, vamos estar a usar a tradução da Bíblia para Todos. Diz assim, então, Isaías 31, desde o versículo 1 até ao versículo 3. Diz assim: Ai daqueles que vão ao Egito buscar socorro. Apenas confiam nos cavalos, no grande número dos seus carros e na valentia dos seus cavaleiros. Olham para Deus, não olham para Deus, o Santo de Israel, nem se dirigem ao Senhor. Mas Ele também tem capacidade para provocar a desgraça e não retira as ameaças que pronunciou. Vai surgir contra o bando dos maus e contra os que ajudam os malfeitores. Os egípcios são apenas homens, sem qualquer poder divino. Os seus cavalos não são apenas animais, sem nenhuma força superior. Basta que o Senhor estenda a sua mão, e o protetor cambaleará e o protegido cairá. Ambos ficarão totalmente arruinados. Aqui algumas palavras foram mais difíceis de pronunciar, mas a ideia ficou. Então, nós vimos que o capítulo 31, esta profecia de Isaías, este discurso de Isaías, começa com uma palavra muito especial, muito específica. Começa com um ai. Ele diz, ai daqueles que vão ao Egito buscar socorro. E isso tem uma clara intenção e tem também uma clara leitura. O profeta, quando queria transmitir uma ideia muito clara, ele usava aquilo que nós podemos chamar os bordões da linguagem. Usava algumas expressões específicas que causavam na sua audiência o impacto que ele queria que causassem. Esta era uma dessas expressões. Começar um discurso por ai simbolizava apenas uma coisa. É que a seguir vinha uma condenação ou uma ameaça. Tão simples quanto isto.
E quando os contemporâneos de Isaías estavam a ouvi-lo e ouviram ai, eles sabiam, a seguir vem a condenação. Então, se no verso 1 nós temos o início com um pronúncio de condenação, então no verso 2, ainda no verso 1, nós temos a condenação que já era esperada. E a condenação é sobre o reino e sobre a nação de Judá. Mas nós temos que perguntar, então, condenação porquê? Porquê é que Judá estava a ser condenado? Qual é que tinha sido o seu crime? Bem, na verdade não foi um crime, mas foram dois crimes. Perante a ameaça da invasão do seu território, de Judá, pelo exército do Império Assírio, Judá fez uma coisa muito simples. Aparentemente simples. Foi procurar uma aliança com uma outra potência militar. E escolheu o Egito. Isso implicava os tais dois crimes. O primeiro era a falta de confiança em Deus. E aos olhos de Deus, a falta de confiança em Deus era um crime pelo qual Judá precisava ou merecia ser castigado. O segundo crime, ou a segunda parte deste crime, é a procura de segurança numa outra fonte que não o Senhor. A falta de confiança em Deus e a procura de segurança noutra fonte que não seja Deus são os dois motivos pelos quais Deus condena Judá através das palavras de Isaías. Nós lemos no versículo 1: ai daqueles que vão ao Egito buscar socorro, apenas confiam nos cavalos e no grande número dos seus carros e na valentia dos seus cavaleiros e não olham para o Deus Santo de Israel nem se dirigem ao Senhor. Basicamente, aquilo que estava a acontecer com Judá é uma aplicação prática de um velho ditado português. E o velho ditado diz: pensam que se benzem, mas partem o nariz. Ou seja, eles pensavam que estavam a fazer a jogada mais ousada, a jogada mais certa, mais correta, mais segura, e, no entanto, eles apenas iriam encontrar problemas e dissabores. Judá confiou nos cavalos velozes do Egito, nos seus cavaleiros treinados e experientes, em vez de confiar em Deus. E isso trouxe-lhes, em vez do resultado que eles esperavam, que era a segurança perante a invasão da Assíria, trouxe-lhes o julgamento e a condenação da parte de Deus. No versículo 2 nós vimos porque é que eles estavam então a partir o nariz. Diz-nos: porque Deus também tem capacidade para provocar a desgraça e não retira as ameaças que pronunciou. Vai surgir contra o bando dos maus e contra os que ajudam os malfeitores. Deus mostra claramente a sua oposição à política de Judá. Deus mostra claramente a sua oposição contra esta aliança de Judá com o Egito. E diz-nos que Deus vai surgir contra. Já imaginaram? Já perceberam bem a gravidade da questão? Deus vai se manifestar e vai agir, vai manifestar a sua oposição contra Judá, contra os planos de Judá, contra o futuro de Judá. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, vai guerrear contra Judá. Depois há aqui uma outra questão. É que o próprio Isaías, e se nós voltarmos para trás, e se formos até Isaías 20, nós vamos ver que Isaías já tinha profetizado contra os egípcios. Aqueles em quem Judá tanto confiava iriam ser levados cativos pelos assírios. E se o povo de Judá e a liderança de Judá tivesse escutado as palavras de Isaías, eles tinham percebido facilmente que não valia a pena fazer aquela aliança. Mas eles ouviram as palavras de Isaías e escolheram ignorar. Eles ouviram as palavras, ponderaram, avaliaram e disseram: está bem, essas são as palavras do profeta de Deus, nós preferimos não dar ouvidos, nós preferimos ignorar. O mundo tem feito isso desde sempre. Adão e Eva fizeram isso. Os contemporâneos de Noé fizeram isso. Conheceram a palavra, ouviram a palavra, ponderaram e preferiram ignorar. Hoje continuam a fazer isso. Isaías disse muitas vezes que para ter uma vida feliz, obedecer a Deus era suficiente. Para ter uma vida plena, conhecer a Deus e fazer aquilo que Deus manda era suficiente. Se olharmos para a peregrinação, para o tempo que o povo de Israel passou no deserto, depois de sair do Egito, muitas vezes os profetas enviados por Deus e a liderança do povo lá no deserto e depois disseram ao povo que
Tudo o que era suficiente para enfrentar as crises que iam aparecendo era ser obediente a Deus, confiar e ser obediente a Deus. Tudo isso era suficiente. Ou seja, o problema não estava na palavra. O problema não estava sequer no veículo que era utilizado para transmitir essa palavra. O problema estava nos ouvintes, que não davam a devida importância à palavra de Deus. Se Judá tivesse escutado a palavra de Deus na profecia de Isaías contra os egípcios, certamente não teria confiado tanto neles. Basta lembrar, irmãos, e as palavras de Isaías foram tão claras, mas tão claras. Eu vou ler-vos Isaías 20, desde o versículo 4 até ao versículo 6. Diz assim: porque também o rei dos assírios levará prisioneiros do Egito e os deportados de Cush, novos e velhos, nus e descalços, o que será uma vergonha para o Egito. Então, os que confiavam em Cush e se gabavam da ajuda do Egito, referindo-se a Judá, ficarão decepcionados e confundidos. Naquele dia, os habitantes destas regiões em que vivemos hão de exclamar: vejam em que ficaram as nossas esperanças. Pensámos encontrar proteção e auxílio junto deles, para nos livrarmos do rei da Assíria. Como poderemos agora salvar-nos? Estas foram as palavras claras de Isaías a explicar o que é que ia acontecer ao rei do Egito e ao reino do Egito. No entanto, o povo de Judá preferiu ignorar. Rejeitou a palavra de Deus, não lhe deu a devida importância e isso trouxe consequências desastrosas a curto, a médio e a longo prazo para a nação de Judá. No versículo 3 nós podemos ver que há uma luta desigual entre o apoio e aliado de Judá, aquela nação do Egito, que não iria ser par para a ação do Senhor dos Exércitos. Diz-nos o texto: os egípcios são apenas homens, não têm qualquer poder divino. Deus tem. Os seus cavalos são apenas animais, sem nenhuma força superior. Deus tem. Deus é. Basta que o Senhor estenda a sua mão e o protetor cambaleará, ou seja, cairá. E o protegido também cairá. E depois há aqui uma expressão interessante, que mostra o quão desastroso seria o resultado desta política de Israel. Ambos ficarão completamente arruinados. Pensam que se benzem e partem o nariz. Ambos ficarão completamente arruinados. Há um outro ditado popular muito parecido, que acaba por traduzir também esta ideia. Quem se mete em atalhos, mete-se em trabalhos. Ou seja, o povo de Judá, a liderança de Judá, pensava que resolvia o problema com a sua esperteza e atalhando por alguns caminhos mais sinuosos. Mas os caminhos que ao homem parecem retos, aos olhos de Deus conduzem à morte. E foi o que aconteceu. Lemos isso em Provérbios também. Na verdade, ambos ficaram arruinados. Então nós vamos ver o que é que aprendemos e vamos resumir o que é que aprendemos com estes 3 versículos. Aprendemos que perante problemas ou perante dificuldades só há uma única resposta possível. E essa resposta é Deus. Foi isso que aconteceu e foi isso que fizeram Maria e Marta quando o seu irmão Lázaro ficou doente. Foi isso que fez o profeta Eliseu quando o rei da Síria queria conquistar o reino de Israel e os seus intentos eram continuadamente frustrados e as batalhas eram perdidas e ele perguntou: mas porquê? Como é que eles conseguem sempre derrotar os nossos exércitos? E houve um conselheiro do rei da Síria que disse: porque há um profeta de Deus que está na cidade tal e ele avisa o rei de Israel de tudo aquilo que tu fazes. Então o rei da Síria mandou sitiar e cercar a cidade em que estava o profeta de Deus. E quando o moço, o servo do profeta Eliseu, viu o exército do rei da Síria cercar a cidade, ele ficou em pânico. E diz-nos, nós lemos isso no segundo livro de Reis, desde o versículo 6, do capítulo 6, do versículo 14 até ao 17. Segundo de Reis 6, 14 a 17. Diz assim: então enviou o rei da Assíria para lá, na cidade em que estava Eliseu, cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele lhe disse: não temas, porque são mais os que estão conosco do que aqueles que estão com eles.
E orou Eliseu e disse: peço-te, Senhor, que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor da cidade e de Eliseu. A verdadeira proteção não estava em qualquer aliança. A verdadeira proteção não estava em cavalos, em cavaleiros, em armas, em arcos e em flechas. A verdadeira proteção estava no Senhor dos Exércitos. A nossa proteção contra as dificuldades, contra os problemas que muitas vezes assolam o nosso dia-a-dia, não está em nenhum estratagema. Está em Deus. Em mais ninguém senão em Deus. E a segunda coisa que aprendemos é que Deus tem-nos dado muitas vezes a oportunidade de ouvir a sua palavra e de podermos aprender com Ele para confiarmos nele. O problema está quando nós não ouvimos esses avisos. Lembramos as palavras do Senhor Jesus em Mateus 7, desde o versículo 24 até ao 27, e Ele diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática pode comparar-se ao homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu muita chuva, vieram as cheias e os ventos sopraram com força contra aquela casa, mas ela não caiu, porque os seus alicerces estavam assentes na rocha. Porém, aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, pode comparar-se ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu muita chuva, vieram as cheias e os ventos sopraram com força contra aquela casa e ela caiu e ficou arruinada. A única e verdadeira fonte de segurança só pode ser encontrada num sítio. A palavra de Deus. Não há outro sítio. No nosso dia-a-dia, se nós queremos estar seguros, se queremos estar firmes, nós só vamos conseguir estar firmes se estivermos alicerçados na rocha. A rocha que é o nosso Deus. E nós só podemos fazer isso conhecedores da sua palavra e atentos à sua palavra. Pondo em prática aquilo que ouvimos, sendo não só ouvintes, mas também cumpridores. Nós lemos isso em Tiago 1:22. Ponham a palavra de Deus em prática e não se contentem em ser apenas ouvintes. Porque desse modo, e Tiago conclui magistralmente, enganam-se a si mesmos. Enganam-se a vocês mesmos. Se nós ouvimos e não pomos em prática e pensamos que só por ter ouvido e só por conhecer já somos extraordinários e já fizemos uma coisa extraordinária, enganamos-nos a nós mesmos. Vamos só à segunda parte do nosso texto. Já lemos desde o capítulo 31, já lemos o versículo 1, 2 e 3 e agora vamos ler os versículos 4 e 5. Diz assim: eis o que me disse o Senhor. Quando o leão e as suas crias rugem para segurar a presa, ainda que muitos pastores se juntem contra eles, não se deixam amedrontar pelos seus gritos, nem intimidar pela sua algazarra. Da mesma maneira, o Senhor do Universo descerá para combater no cimo do monte de Sião. Como as aves tendem as suas asas, assim o Senhor do Universo há de proteger Jerusalém. Há de protegê-la, libertá-la, poupá-la e salvá-la. Então, estes dois versículos são uma promessa única de Deus, a Judá, a Judá contemporânea de Isaías, e a nós hoje também. Quer leiamos a referência a Jerusalém como a cidade física, capital do reino de Judá, quer leiamos esta referência a Jerusalém como a Jerusalém espiritual, a promessa é extraordinária. Nós lemos em Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 12, nós lemos: aquele que há de vencer há de ser para mim como uma coluna no templo do meu Deus, de onde não poderá sair mais. Hei de escrever nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que vai descer do céu junto do meu Deus. Também hei de escrever nele o novo nome que eu tenho. E ainda em Apocalipse, versículo 14 do capítulo 21, nós lemos: vi então um novo céu e uma nova terra. De facto, o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existe. E vi descer do céu, junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém. Vinha linda como uma noiva que se prepara para ir ao encontro do noivo. E ouvi uma voz forte, que vinha do lado do trono. Esta é a morada de Deus junto dos homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo. Este é Deus que estará com eles. Ele enxugará
todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem mais luta, nem mais luto, nem mais pranto, nem mais dor, porque as primeiras coisas desapareceram. No verso 4, nós lemos uma reafirmação da autoridade de Isaías e da sua mensagem. Ele diz assim: eis o que me disse o Senhor. A autoridade de Isaías não estava em Isaías. Não estava na pessoa do profeta. Não estava nas características, nas capacidades do profeta, na força ou do conhecimento. A autoridade de Isaías, das palavras que Isaías pregava, a autoridade vinha porque aquela era a mensagem que Deus tinha dado. Ainda no verso 4, nós vemos que Isaías compara a postura de Deus com a postura de um leão com crias. É importante esta referência às crias, porque isso nos diz que seria um leão jovem. Nós sabemos que os leões jovens são aqueles que caçam, são aqueles que se mexem. Os leões velhos são aqueles passivos que ficam quietos à espera que os outros caçem por si. Deus não é assim. Deus não está à espera para colher os frutos do trabalho dos outros. Deus está ativo e Deus está a trabalhar pelo seu povo a cada momento. A outra característica é que diz-nos que o leão vai rugir. E o rugido deste leão não se pode comparar aos gritos e à algazarra que os pastores fazem a tentar enfrentar ou afugentar este leão. Aqui neste versículo há aqui 3 comparações interessantes. A primeira é o barulho ou a algazarra feita pelos pastores versus o rugido do leão. A algazarra e o barulho feito pelos pastores têm um único propósito, é confundir. A ideia é que o leão, ao ouvir tanto barulho, pensa que está a enfrentar adversários temíveis e por isso acaba por retirar. Do outro lado temos o rugido do leão. Aquele rugido que amedronta. O rugido que diz: afasta-te, isto é meu. Que afasta não só, que atemoriza as presas, mas que afasta todos os outros competidores. A ideia dos pastores era que, por serem muitos, podiam parecer ter um poder que na verdade eles não tinham. Eles podiam parecer efetivamente muito poderosos, mas depois ia-se a ver e nada. Do outro lado, depois na segunda comparação, nós temos o poder do leão versus o poder dos pastores. O poder do leão é real. O poder do leão é grande. Ele pode despedaçar, ele pode matar, mas o poder dos pastores é nulo. Eles são verdadeiros. Perante o leão, eles são inofensivos. A comparação é simples. É, de um lado, os aliados de Judá, que são simbolizados ou retratados como os pastores que não têm poder nenhum e que só fazem barulho e que só confundem porque não têm, na verdade, poder nenhum. E do outro lado, nós temos o leão. Aquele que tem o poder e aquele cujo rugido causa impacto. E esse nós já conhecemos, é o leão da tribo de Judá. Nós lemos em Apocalipse 5. Vi um livro em forma de rolo na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. Estava escrito por dentro e por fora, e estava lacrado com 7 selos. E vi um anjo poderoso que exclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ler o que lá estava escrito. Eu chorava muito porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de ver o que lá estava escrito. Então um dos anciãos disse-me: não chores. O leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, alcançou a vitória e ele vai quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então, vamos resumir o que aprendemos com estes 2 versículos, 4 e 5, de Isaías 31. Então, aprendemos que só Deus tem o verdadeiro poder. Só Ele é o verdadeiro pastor. Só Ele pode orientar, só Ele pode guiar, só Ele pode guardar, só Ele pode proteger. O próprio Senhor Jesus diz isso quando fala sobre, em João 10, quando Ele diz que Ele é o verdadeiro pastor, o bom pastor. Nós lemos assim, desde o versículo 10 até ao versículo 15. Eu sou o bom pastor. O bom pastor está pronto a morrer pelas ovelhas. O assalariado, que não é o pastor e a quem as ovelhas não pertencem, logo que viu chegar o lobo, abandona-as e foge. O lobo apodera-se delas e põe-se em fuga. O assalariado não se preocupa com as ovelhas, porque o assalariado só se interessa pelo salário e não pelas ovelhas que não lhe pertencem.
Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-me a mim. Conheço-as tão bem como o Pai me conhece a mim. E eu o Pai. E por isso eu estou disposto para dar a minha vida por elas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste curral. Preciso também de as conduzir. E elas hão de ouvir a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. A segunda coisa que aprendemos com estes dois versículos é que quer estejamos a falar do presente, quer estejamos a falar do futuro, tal como Isaías falava em Jerusalém, podia ser a Jerusalém presente para Isaías ou a Jerusalém futura, que nós lemos em Apocalipse. Deus é quem pode assegurar esse presente e Deus é quem pode assegurar esse futuro. O texto que nós lemos em Apocalipse diz que Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos e não haverá nem mais morte, nem mais luto, nem mais pranto, nem mais dor. Quer estejamos aflitos com o nosso presente ou aflitos com o nosso futuro, a única solução é colocar a nossa confiança e a nossa dependência em Deus. Vamos então agora ver a terceira parte do nosso texto. Lemos os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 31. Depois lemos os versículos 4 e 5 e agora vamos ler então os versículos 6, 7, 8 e 9 deste capítulo 31 de Isaías. Diz assim: Ó Israelitas, convertam-se ao Senhor, deixando a vossa profunda rebeldia. Virá o dia em que cada um de vós terá que rejeitar os ídolos de prata e ouro que as vossas mãos pecadoras já fizeram. A Assíria cairá ao fio de uma espada sobre-humana. Será destruída por uma espada não humana. Fugirão diante desta espada e os seus jovens guerreiros serão submetidos à servidão. Os mais fortes ficarão aterrorizados e fugirão. E os chefes, apavorados, abandonarão o estandarte. Quem o afirma é o Senhor, que tem o seu fogo em Sião e a sua fornalha em Jerusalém. Nós, se olharmos para aquilo que lemos antes, nós vimos então que mais uma vez o povo tinha feito asneira. Mais uma vez o povo de Judá, o povo escolhido de Deus, tinha escolhido uma outra aliança em vez de confiar em Deus. Mais uma vez o povo tinha sido infiel. Mais uma vez o povo tinha se revoltado contra Deus. No entanto, a atitude de Deus é marcante. Deus avisou o povo quais seriam as consequências da sua rebeldia. No entanto, sendo o povo rebelde, Deus podia perfeitamente dizer assim: ok, se vocês não me querem, eu também não vos quero. No entanto, mais uma vez, tendo sido o povo infiel, as primeiras palavras de Isaías, no versículo 6, são de um apelo pungente. Ele diz: Isaías, convertam-se ao Senhor. Deixem a vossa profunda rebeldia. Deixem o vosso comportamento pecaminoso. Deus estava disponível para receber o povo de Israel e para perdoar o povo de Israel. Para perdoar o povo de Judá se ele se arrependesse e mudasse de atitude. Porque arrependimento não é ser apanhado. O arrependimento não é ser descoberto. O arrependimento é mudar de atitude. Às vezes nós ouvimos dizer que arrependimento, ou que a pessoa está arrependida e por isso dá uma volta de 360 graus. Quando nós damos uma volta de 360 graus, nós vamos parar exatamente ao mesmo sítio em que estávamos e vamos continuar a fazer exatamente as mesmas coisas. Nós temos que dar uma volta de 180 graus, que é para ficarmos no lado exatamente oposto daquele em que nós pecamos. E o lado oposto daquele em que nós pecamos é o lado em que nós não pecamos, é o lado em que nós vivemos de acordo com a vontade de Deus. E aí, apesar de nós termos pecado e termos começado no pecado, Deus vai perdoar-nos e está disposto para nos receber. Depois Isaías, no versículo 7, fala sobre... ele diz assim: virá o dia. Noutras traduções diz naquele dia. Naquele dia. Então, ele está-se a referir a um dia muito em especial. Isaías está-se a referir ao dia em que Deus virá em poder, em glória, para restaurar o seu trono. Nesse dia, o que Isaías está a dizer é que já não vai ser possível ter outras lealdades. Não vai ser possível revoltar-se ou rebelar-se contra Deus, porque isso já não vai fazer sentido. Não há outro Deus. Nesse dia, as pessoas vão perceber que não há outro Deus, não há outro Senhor, não há outro Salvador.
Por isso a necessidade urgente de Isaías dizer aquelas palavras e por isso a urgência de Isaías a falar ao povo de Judá. Eles tinham a oportunidade e a necessidade de abandonar os falsos deuses e voltar-se para o Deus verdadeiro. No versículo 8 e no versículo 9, nós lemos sobre a profecia da queda da Assíria. E nós lemos assim. Isaías escreve de uma maneira extraordinária. Ele diz: a Assíria cairá ao fio de uma espada sobre-humana. Será destruída por uma espada não humana. Fugirão diante desta espada e os seus jovens guerreiros, serão submetidos à servidão. Os mais fortes fugirão aterrorizados e os chefes apavorados abandonarão o estandarte. Irmãos, nós estamos a falar da Assíria. Estamos a falar do rei Senaqueribe, o rei que subjugou impérios como o Império da Síria e o Império da Babilónia e o Império do Egito. Estamos a falar do rei que levou cativo Judá. Estamos a falar do rei que destruiu tudo à sua volta. E agora estava ali. E estamos a falar da reação do povo de Judá perante aquela ameaça. E do terror que eles sentiram e que os levou a fazer uma aliança com o Egito. Também seus inimigos. Mas que naquele momento, como os dois temiam o Império Assírio, eles conseguiram engolir as suas divergências e conseguiram fazer uma aliança para tentar resistir ao Império Assírio. A verdade é que no ano 701 a.C., o rei Senaqueribe invadiu Judá e sitiou a cidade de Jerusalém. Cercou a cidade para que ninguém entrasse e saísse para forçar a rendição da cidade. E nós lemos em 2 de Crónicas, capítulo 18 e 19, em 2 de Reis, 18 e 19, e em 2 de Crónicas 32, nós lemos o que aconteceu. Também em Isaías 37, nós lemos que durante a noite o anjo do Senhor matou 180 mil soldados assírios. Eu disse correto. 180 mil soldados assírios. O pânico foi geral. A debandada foi geral. Toda a gente fugiu. Ninguém percebia como é que os soldados estavam a morrer. Ninguém percebeu como é que um exército tão formidável foi derrotado. Mas foi o anjo do Senhor, durante a noite, sem nada extraordinário, que resolveu a questão e que deu a segurança a Israel. O que aconteceu foi que o rei assírio, o rei Senaqueribe, fugiu para Nínive, para a sua capital, e ele acabou por ser assassinado por 2 dos seus filhos. E se nós formos ver a história, se nós formos consultar os documentos da história universal, nós vemos que em 605 a.C., mais ou menos 100 anos depois do início desta invasão e das palavras de Isaías, em 701, portanto 605 e 701, cerca de 100 anos de diferença, 100 anos depois já não havia Assíria. O Império Assírio tinha sido dissolvido. Então, nós lemos Isaías 31, versículos 1 até 9, e agora vamos aplicar às nossas vidas. Vamos ver assim, o que é que eu aprendi que é útil para mim hoje? É isso que é importante. Então, nós vimos que, aliás, ainda antes de aplicarmos todo o texto, nós vamos ver o que é importante destes destes últimos versículos que nós estudámos. O que é importante então é que o alerta de Isaías para os seus contemporâneos era um alerta muito urgente, mas eles não lhe deram atenção. Eles só perceberam o seu erro quando foi tarde demais. A Bíblia diz-nos que o tal dia que Isaías falava, o tal dia em que Deus virá em glória e em poder para restaurar o seu trono, esse dia chegará como o ladrão da noite. Ninguém sabe quando é que vai ser. Se alguém soubesse quando é que o ladrão vinha, podia-se preparar.
não é? Mas vem como o ladrão da noite. Nós lemos em 1 Tessalonicenses 5:2 que o dia do Senhor será como o ladrão que vem pela calada de noite. E lemos em 2 de Pedro 3:10, em que lemos que o dia do Senhor virá como um ladrão. Ou seja, para algumas pessoas vai ser tarde demais. Porque, tal como aconteceu com os habitantes de Judá, para alguns foi tarde demais perceberem a realidade e a urgência do apelo de Isaías. Para alguns vai ser tarde demais perceberem a realidade e a urgência do apelo que Deus nos faz hoje, século XXI. A segunda coisa é que, por mais poderosos sejam os governantes, por mais poderosos sejam os exércitos, ou até os tiranos, Deus será sempre o Senhor. Nesse dia, no nosso dia-a-dia, nós enfrentamos também muitos adversários, muitos reis poderosos, até alguns tiranos, alguns que nos tiram o sono, alguns tiranos e alguns adversários que nos tiram a paz, que nos tiram a felicidade, sejam eles problemas financeiros, problemas de saúde, problemas profissionais, de relacionamentos. E nós seremos sempre tentados a procurar o abrigo e a segurança em pessoas ou em coisas que não têm poder para lidar com esses problemas. O desafio para nós hoje, cristãos no século XXI, é procurar abrigo e procurar solução naquele que é o bom pastor, naquele que é o Rei dos Reis, naquele que é o Senhor dos Senhores, naquele que é maravilhoso, que é conselheiro, que é Deus forte, que é o Pai da eternidade e que é o Príncipe da paz. Esse é o desafio para nós hoje. Perante as tuas dificuldades, perante as nossas dificuldades, há muitas soluções possíveis, mas só uma é a resposta certa. Então, agora vamos resumir tudo. Agora sim, vamos resumir tudo o que aprendemos. Então, a primeira coisa que aprendemos é que perante os desafios, ou perante as dificuldades, ou perante os problemas, só há uma única resposta possível. Entregar tudo nas mãos de Deus. Como dizia Eliseu ao seu servo, não temas, porque são mais os que estão connosco do que aqueles que estão com eles. A nossa proteção contra as dificuldades e os problemas do nosso dia-a-dia não está em mais ninguém a não ser no Senhor Jesus. A segunda coisa, Deus tem-nos dado tudo o que precisamos para podermos confiar nele. O problema surge quando nós desvalorizamos e escolhemos ignorar, e eu vou repetir esta frase que é importante, nós escolhemos ignorar os alertas e os avisos de Deus. A única e verdadeira fonte de segurança só pode ser encontrada na palavra de Deus. No nosso dia-a-dia, se queremos estar seguros, temos de estar bem alicerçados na rocha. E isso quer dizer pôr em prática a palavra de Deus. Aprendemos que só Ele, só Deus tem o verdadeiro poder. Aprendemos que só Ele é o bom pastor. Só Ele nos pode orientar. Só Ele nos pode guiar. Só Ele nos pode proteger. Tudo o resto, mesmo que prometa muito, mesmo que faça muito barulho, mesmo que faça muita algazarra, são verdadeiros embustes, são erros, são pessoas, são coisas que não têm o poder para lidar com os nossos problemas e que não têm o poder do nosso Deus. A quarta coisa que aprendemos é que quer estejamos a falar do nosso presente, do nosso dia-a-dia, hoje, no século XXI, ou estejamos a falar daquilo que vai acontecer quando Deus restaurar o seu trono, quando a nova Jerusalém descer. Só Deus pode trabalhar, só Deus pode proteger, só Deus pode assegurar este presente. E só Deus pode assegurar e garantir esse futuro. A quinta coisa que aprendemos é que o alerta de Isaías para os seus contemporâneos, para muitos deles já foi tarde demais. Eles só perceberam a importância daquelas palavras tarde demais. Mas o apelo é o mesmo para nós hoje. Será que vai ser na hora certa? Ou será que vai ser tarde demais? Para o ladrão, na cruz, foi na hora certa. Para um deles. Para o outro, ele só percebeu que tinha sido a hora certa quando já foi tarde demais. No nosso dia-a-dia nós enfrentamos reis poderosos, enfrentamos exércitos, enfrentamos alguns tiranos. Mas nenhum deles é páreo para o nosso Deus. E quando nós os enfrentamos, nós podemos ser tentados a confiar em tudo e mais alguma coisa. Ninguém, nada, nos pode dar a segurança verdadeira que nós encontramos na rocha, que é Deus. O desafio desta lição, para nós hoje, século XXI, cristãos do século XXI,
É que perante todas as dificuldades do nosso dia-a-dia, nós possamos procurar a solução, podemos procurar o abrigo. E estamos a falar de procurar solução e abrigo perante coisas como problemas de saúde, perante coisas como desemprego, perante coisas como problemas financeiros, crises sociais, convulsões sociais, guerras, o que quer que seja. A única solução é voltarmos para Deus. Aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Se Deus é isto tudo, como não recorrer a Ele? Como recorrer a outras coisas que não são nada disto? Como procurar solução noutras pessoas que não são isto que Deus é? É insensato, parece insensato. Posto assim, se nós temos aqui a solução completa e total, porque é que procuramos noutros sítios e noutras coisas? Mas na verdade é que muitas vezes procuramos. E por isso é importante que nós hoje possamos ouvir esta lição e que nós hoje, portanto, possamos entender o apelo de Isaías. Para nós hoje também. Era real, 700 anos antes de Cristo, quando Isaías falou estas palavras, e é real hoje a necessidade de nós nos voltarmos para Deus e confiarmos em Deus. Alguns contemporâneos de Isaías perceberam isso tarde demais. Que não seja esse o nosso caso. Se tudo correr bem, nós voltaremos a ver-nos para a semana, se essa for a vontade de Deus, para estudarmos a 7ª lição da nossa revista, ainda sobre Isaías, para vermos mais uma vez o desafio de Isaías aos seus contemporâneos e a nós hoje, no século XXI. Que Deus te abençoe e uma boa semana.